enfrentamento à violência contra mulheres, a professora doutora Márcia Santana Tavares, pesquisadora do Observe NEIM, Universidade Federal da Bahia. A mestre Firmiane Venâncio, diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A professora coordenadora do NEIM da Universidade Federal da Bahia, Rosângela Araújo. E a conferencista, professora da Universidade Nacional de Brasília, a senhora Lourdes Bandeira. A jornada está sob a coordenação do Observatório pela Aplicação da Lei Maria da Penha, Observe, sediado no Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, NEIM, órgão suplementar da Universidade Federal da Bahia, vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, ESDEP. O evento tem como principal objetivo propiciar um espaço de reflexão sobre os 10 anos desde a criação da Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, reunindo pesquisadores, pesquisadoras, especialistas, profissionais, estudantes da área, militantes e demais pessoas interessadas nos estudos em torno das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres e serviços da rede de atendimento e proteção. Deste modo, pretende-se também instituir um espaço para a troca de experiências e conhecimentos que fomentem reflexões e construção de propostas conjuntas para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e a aplicação efetiva da lei na Bahia. O tema dessa jornada, portanto, confere especial atenção ao debate acerca das iniciativas e experiências, avanços e desafios para garantir às mulheres o direito a uma vida sem violência em nosso Estado. E para conduzir os trabalhos dessa jornada, eu passo a palavra para a... professora doutora Márcia Santana Tavares, pesquisadora do Observe NEIM da Universidade Federal da Bahia. Bem, bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje pela manhã, porque quando nós pensamos esse evento, foi para que não deixássemos em branco, né, os 10 anos da Lei Maria da Penha, mas também, acima de tudo, para refletirmos, criarmos um espaço de discussão, de diálogo e também de socialização de conhecimentos, de dilemas, desafios a serem superados para a implementação da Lei Maria da Penha, ou seja, sua efetividade. Né? Todos nós que estamos aqui provavelmente trabalhamos com o tema e sabemos, né, nesse contexto que atualmente nós estamos enfrentando, as dificuldades que temos encontrado para que a Lei Maria da Penha ela seja, de fato, efetivada. Temos encontrado resistências, temos encontrado serviços que não cumprem as orientações normativas. Então, esse espaço que a gente cria aqui, desde hoje de manhã até amanhã, ao final da tarde, é exatamente para que nós possamos discutir enquanto
trabalhadores sociais, enquanto pesquisadores, o que é que a gente pode fazer, quais são os desafios, mas também apontarmos avanços que certamente podemos identificar desde que a Lei Maria da Penha foi criada. Então, o Observatório pela Aplicação da Lei Maria da Penha, que está sediado no NEIM, do qual eu faço parte, assim como a professora Jussara Prá, que vai estar falando mais tarde para a gente, é um espaço exatamente voltado para o monitoramento da aplicação da Lei Maria da Penha. Portanto, essa parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública, através da querida Firmiane, é um momento especial exatamente para que a gente possa, pelo menos aqui na Bahia, pensarmos estratégias alternativas para a gente poder contribuir para uma vida sem violência para as mulheres. Então, eu não vou me alongar, porque hoje a gente tem aqui, pela manhã ainda, a conferência da professora Luiz Bandeira, mas, então, vou passar a palavra para a professora Firmiane, para que ela possa dizer algumas palavras. Tá vendo? Bom dia, minhas queridas, meus queridos. É um prazer enorme para a Defensoria Pública do Estado da Bahia sediar essa jornada aqui na nossa escola superior. A Defensoria Pública, para quem ainda não sabe, desde o ano de 2008, possui um núcleo, implantou em 2008 seu núcleo especializado de atendimento a mulheres em situação de violência, dando cumprimento ao que determina a Lei Maria da Penha. Desde então, nós temos atuado na defesa de mulheres que se encontram nessa situação, mas também em parceria direta com a rede de atenção a mulheres em situação de violência. Então, tentando consolidar esses elos e criar um ambiente, digamos assim, mais propício, não apenas para o enfrentamento, o combate mesmo à violência sofrida pelas mulheres, como também tentar, através de cursos, através de programas dentro do âmbito da Defensoria Pública, como o recente Defensoras Populares, que a gente teve a formatura na sexta-feira, propiciar que outras pessoas, que lideranças comunitárias também tenham conhecimento acerca dos seus direitos, acerca da Lei Maria da Penha, e assim possam disseminar um conhecimento que possa ajudá-las e nos ajudar também, quem milita mais à frente, a prevenir esse trágico fenômeno que ainda vitima tantas mulheres. Então, a Defensoria Pública tem um compromisso, digamos assim, com esta questão, compromisso institucional, e as pessoas que estão à frente também possuem essa concepção de que é preciso fortalecer cada vez mais esses espaços de atuação da Defensoria Pública e pensar em alternativas também, não é, para o enfrentamento da violência contra a mulher. E eu acho que trazer para a Defensoria Pública uma discussão sobre uma espécie de avaliação mesmo dos 10 anos da Lei Maria da Penha é algo que para nós é extremamente importante. Nós temos eu tenho uma dupla, digamos assim, personalidade. Eu sou metade Defensoria, metade NEIM. Portanto, me sinto bastante à vontade de tentar, na medida do possível, contribuir e colocar a Defensoria Pública à disposição também da Universidade e do NEIM, para que nós possamos viabilizar, não é, eventos como esse. Então, gostaria de, em nome da Defensoria Pública e do Defensor Público Geral, Dr. Clériston Cavalcante de Macedo, desejar um excelente evento para nós e desejar dar as boas-vindas, não é, às pessoas que vieram de tão longe para contribuir conosco nessa condição, e que nós saiamos aqui amanhã com um balanço realmente interessante, com, digamos assim, com algumas perspectivas de como serão os próximos 10 anos de utilização, de implementação e de eficácia dessa Lei Maria da Penha. Tá bom? Um bom evento para todas nós. Muito obrigada. Passo a palavra para a professora Rosângela Araújo, coordenadora do NEIM. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero agradecer, em nome do NEIM, UFBA, o convite desta Escola Superior da Defensoria Pública para a parceria num evento
desta importância. O tema da violência, eu poderia dizer que, a despeito do tamanho da indigestão que esse tema nos causa, eu poderia mesmo arriscar dizer que o próprio surgimento do NEIM, no início dos anos 80, já evidenciava a existência, né, dentro da nossa condição de mulheres, num universo permeado por violências diversas. Apontar aquelas oriundas das estruturas do patriarcalismo e, aliado a ela, todas as demais estruturas, né, como o racismo, o classismo, de certa forma, fomenta, né, e, de alguma forma, dá sentido, inclusive, a essas parcerias, tanto com a Defensoria Pública quanto com o Observe, de maneira a facultar, articulada, né, ao modo articulado e coletivo, o enfrentamento a um leque tão vasto, né, de expressão da violência contra a mulher, sobretudo quando ela aparece com dinâmicas tão já bem solidificadas na nossa sociedade, como essas que eu acabei de dizer, né? O racismo, e o sexismo, e tudo que dessas duas pragas, né, se desdobram. Nesse sentido, eu quero, primeiro, agradecer imensamente por essa parceria. Nós que participamos do PPG NEIM sabemos o quanto este é um tema que, de alguma forma, permeia a inquietação das mulheres, de um modo geral, também no âmbito acadêmico, em poder produzir formas de atuação em direção à autonomia e à qualidade de vida e ao bem viver das mulheres, né? E sonhamos com um dia em que a gente faça um processo seletivo e que a maioria dos projetos inscritos não seja tratado desse tema, né? Mas exatamente pelo grande número de projetos que nos chegam com proposta de abordagem dessa temática, que a gente percebe, né, de maneira triste, né, que esse é um tema ainda muito presente. Mas, por outro lado, se existe alguma coisa a celebrar, é exatamente o fato de que a maioria das mulheres, eu poderia dizer mesmo que todas as mulheres hoje reconhecem a existência desse fenômeno político, né, e que ele tem materialidade, infelizmente, né, nos desdobramentos mais absurdos, como o feminicídio. E poder celebrar é poder dizer que as mulheres também reconhecem os seus espaços, ou os espaços já consolidados nessa sociedade, de poder atuar politicamente e com autonomia, né, nas suas reflexões sobre esse tema. Acho que o NEIM, como a Defensoria Pública, são dois espaços dessa natureza. Eu vou também pedir licença, defensora e Marcinha. Eu cheguei de viagem ontem à noite, estava no desdobramento da Marcha das Mulheres Negras em São Paulo, cheguei 1h e hoje à tarde eu estarei aqui. Então, eu vim dar um abraço e volto daqui a pouco, né? Porque é o primeiro dia de aula também da universidade, então nós estamos numa correria gigantesca. Tá bom? Então, eu desejo a todo mundo um bom trabalho. Aliás, 2 dias de excelentes trabalhos. Obrigada. Com a fala da professora Rosângela, eu desfaço essa mesa e convido a professora Lina Aras, que é a vice-coordenadora do PPG NEIM, para acompanhar a professora Lourdes Bandeira aqui na sua fala. Isso mesmo, a gente é trabalho, está aqui, vamos trabalhar. Eu só queria informar o seguinte,
Por solicitação dos membros da Defensoria Pública, esse evento ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Defensoria Pública. A câmera ela fica situada ali, então eu queria só passar essa informação, porque aí para a professora Lourdes e para a Lina ficar mais fácil. Então, assim, não precisa se preocupar que ela vai captar a imagem, está captando o som através do microfone, mas de dizer a vocês também que depois, quem quiser, a gente pode disponibilizar o link de toda a jornada para que vocês possam divulgar, disseminar também todas as discussões que a gente tiver aqui, tá bom? Bom dia a todas as pessoas presentes. Mais pertinho, né, professora? Com grande alegria que assento aqui à mesa, né, porque não estou vinculada diretamente, mas sou uma pessoa que defende os direitos e por isso que, para mim, é muito importante estar aqui. Já conheço a professora Lourdes Bandeira de muito tempo, né, e sempre existem pessoas que sempre remetem a gente aqui a memórias de outros eventos e a memória de Analice, né, que sempre estava à mesa. A professora vai proferir uma conferência intitulada Violência contra as Mulheres e Políticas Sociais no Cenário Brasileiro Contemporâneo, tema da mais alta importância diante do processo que a gente tem passado e que nos assusta os caminhos que vão indo, né? E a professora, ela com certeza vai nos dar alguma luz no final do túnel, a responsabilidade já, né? E mesmo que seja dispensável a apresentação, como é do protocolo, a professora Lourdes Maria Bandeira possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília e doutorado em Antropologia pela René Descartes de Paris. Realizou pós-doutorado na área de Sociologia do Conflito, também na França. A partir de 2005, é professora titular do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Tem ampla experiência acadêmica e docente, e com grandes publicações e orientações na área da sociologia, com ênfase na sociologia urbana e da cultura, tendo foco no gênero, feminismo, violência de gênero e políticas públicas. Atua principalmente em estudos sobre conflito, violência nas relações de gênero, cidadania, mulheres, feminismo e política pública. Exerce a docência no ensino da metodologia e das técnicas de pesquisa. É atualmente coordenadora do Núcleo de Estudos de Pesquisa da Mulher, o NEPEM, e chefe, minha colega, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Em tempo mais recente, foi secretária de Planejamento e Gestão da Secretaria de Políticas para Mulheres, de fevereiro de 2008 a janeiro de 2011, e secretária adjunta entre março de 2012 e janeiro de 2015, também na secretaria. Nesse momento, eu passo a palavra à professora Lourdes Bandeira para nos apresentar uma luz no final do túnel. Bem, bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer aqui, o convite feito pela doutora Márcia Santana Tavares, do Observe, que, quando estava na secretaria, juntamente com a professora Analice, a Cecília e a ministra Nilceia, foram as primeiras a financiar a criação do Observe, o que muito me honra de ter participado. Agradecer também à professora Firmiane Venâncio, diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que é uma iniciativa dessa jornada extremamente importante, no sentido de não só discutir, não sei se trarei luz ou mais escuridão, mas, de todo jeito, a gente está aqui para discutir algumas ideias. Também gostaria de agradecer à professora Rosângela Araújo, embora tenha saído, coordenadora do NEIM, e dizer que, desde 1985, eu já vinha no NEIM, juntamente com as minhas colegas antigas, que, infelizmente, nem a Cecília está mais aqui, e a Alice também nos olha de onde ela está, dizer da importância, porque o NEIM, se não é o primeiro, mas um dos primeiros núcleos de estudo sobre as mulheres da região Nordeste, que tem um papel, que teve, tem e certamente terá um papel extremamente importante. Agradecer a minha colega de chefia aqui, que hoje eu deixei a reunião do departamento para lá e vim para cá, E agradecer a todas as pessoas que estão aqui presentes e dizer que
eu pensei muito para fazer essa fala, né? E certamente eu conversava hoje de manhã com a minha colega aqui, a professora Jussara, que nós fomos contemporâneas no curso de graduação na URGS, em Porto Alegre, há muitas décadas atrás, e que muitas coisas já foram ditas, e que certamente muito do que eu direi você já conhece. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas ainda precisam ser ditas e muitas precisam ser repetidas, porque num contexto como o atual, é tudo muito difícil, não é? E as políticas para as mulheres, elas estão em situação, eu diria, de franca decadência, né? Então, eu trago aqui, eu vou ler. Eu sei que é super chato ler numa segunda-feira de manhã, que a gente ainda tem os resquícios do final de semana, mas eu não me dou muito bem com as internets, com as PowerPoints, eu sempre acho que coloco de menos, acho que coloco de mais. Então, eu tentarei ler de uma forma mais assim vigorosa, né, para que vocês possam acompanhar, tá certo? Como foi dito, a jornada de enfrentamento à violência contra as mulheres, 10 anos da Lei Maria da Penha, denunciei e agora. Achei muito oportuno o título, que é muito próximo, não é, ao que faz a Defensoria Pública, não é? E o tema que me foi dado foi violência contra as mulheres e políticas sociais no cenário brasileiro contemporâneo. Então, eu vou fazer uma pequena introdução e vou destacar 3 pontos. Essa primeira introdução ela é mais geral, porque é um compromisso que o Brasil tem, não é? Então, eu começo dizendo que a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, proclamada pela Assembleia Geral da ONU, em 20 de dezembro de 93, determinava, reconhecia, não sei se não está muito perto, está bom assim a fala? Reconhecia que a violência contra as mulheres constitui uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres, que conduziram ao domínio e à discriminação das mulheres por parte dos homens e impediram o progresso pleno das mulheres, e que a violência contra as mulheres constitui um dos mecanismos fundamentais através dos quais as mulheres são forçadas a assumir uma posição de subordinação em relação aos homens. Então, esse princípio, que ele é reafirmado em 93 pela Assembleia das Nações Unidas, trazido inicialmente em 1974 pela CEDAW, não é, que é pela Comissão também da ONU, comissão, que agora não sei dizer a sigla em inglês, Comissão contra todas as formas de discriminações contra as mulheres, que ontem, ainda lendo o jornal, os Estados Unidos não ratificou essa convenção, portanto, nos Estados Unidos, ainda a gente não tem o reconhecimento dessas convenções em relação à ONU. Então, diante disso, e dada a condição de violência, que é um fenômeno, infelizmente, e democraticamente internacional, o que não garante que os países desenvolvidos, a violência não exista, não existe uma relação direta entre desenvolvimento e exclusão da violência, não é? Ela se dá por outros fatores. Então, diante disso, a declaração, ela coloca no seu primeiro artigo que a expressão violência contra as mulheres, entre aspas, significa qualquer ato de violência baseada na condição de gênero do qual resulte ou possa resultar dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças de tais atos, a coação ou a privação arbitrária da liberdade que ocorra, quer na vida pública, quer na vida privada. O artigo 2 vai dizer que a violência contra as mulheres abrange os seguintes atos, embora não se limite aos mesmos. Primeiro, a violência física, sexual, psicológica ocorrida no seio da família, incluindo os maus tratos ou abuso sexual das crianças do sexo feminino no lar, a violência relacionada com o dote, a violação conjugal, a mutilação genital feminina e outras práticas tradicionais nocivas para as mulheres, os atos de violência praticados por outros membros da família e a violência relacionada com a exploração. No item B, a violência física, sexual e psicológica praticada na comunidade em geral, incluindo a violação ou abuso sexual, todas as formas de assédios sexuais e morais, todas as formas de intimidação no local de trabalho, nas instituições educativas e em outros locais, o tráfico de mulheres e a prostituição forçada.
E, finalmente, o item C, a violência sexual, física e psicológica praticada ou tolerada pelo Estado, onde quer que ela ocorra. Então, vejam que a declaração da ONU, ela é não só abrangente da Lei Maria da Penha, mas ela é abrangente de uma série de outras violências, por exemplo, das violências que em certas sociedades ainda praticam contra as mulheres, sobretudo as meninas, a mutilação genital, o tráfico e outras mais. Não é? Então, eu peguei essa declaração porque é ela que vai dar suporte à Lei Maria da Penha. E não adianta só saber o que é a Lei Maria da Penha, quais são as dificuldades de implementação da Lei Maria da Penha. É importante saber por que a violência persiste. Tem que fazer essa conjugação. Então, o Estado brasileiro ratificou essa declaração. Então, se o Estado brasileiro ratificou essa declaração, ele tem o compromisso de cumpri-la. No entanto, entretanto, a simples enunciação formal dos direitos das mulheres não lhes confere automaticamente a efetivação do seu exercício. O fato de ele ter ratificado não significa que ele cumpre. Este depende de ações dos três poderes, do legislativo, na adequação da legislação nacional aos parâmetros igualitários internacionais, do executivo, na elaboração de políticas públicas voltadas para os direitos das mulheres, e, por fim, no judiciário, na proteção dos direitos das mulheres, no uso das convenções internacionais de proteção aos direitos humanos para fundamentar suas decisões. Ou seja, a primeira ação concreta do Estado brasileiro veio com a resposta, que estou usando entre aspas, dada pela criação da Lei 13.340 de 2006, nominada Lei Maria da Penha, uma das mais conhecidas pela população brasileira, que neste ano completou 10 anos. Eu sei que todas vocês conhecem, mas não é demais lembrar, como todas já sabem, que a lei levou o nome da mulher que, durante 23 anos, sofreu os maus tratos, agressões físicas e morais, e que sofreu 2 tentativas de homicídio. Uma com um tiro pelas costas, que a deixou paraplégica, e a outra quando houve uma ação para eletrocutá-la. Ambas praticadas pelo marido e pai das suas 3 filhas. O fato ocorreu em 83, portanto, há mais de 30 anos, e, desde então, a biofarmacêutica cearense, hoje com 71 anos, milita em favor dos direitos das mulheres que sofrem violência. No dia 7 de agosto de 2006, no Palácio do Planalto, eu estava presente num auditório lotado de gente, com centenas de outras mulheres. O presidente, então, Lula, sentado do lado da Maria da Penha, se levantou, assinou a lei, chamou a Maria da Penha, que veio em cadeira de rodas do lado dele, colocou a mão na cabeça da Maria da Penha e disse: essa lei é em homenagem, leva seu nome porque é em homenagem a todas as mulheres que sofreram violência, que sofrem e que sofrerão. E essa lei, então, se chamará Lei Maria da Penha. Colocou a mão em cima da cabeça dela. Claro que teve milhares de fotografias, eu não tinha celular naquela época, então eu não tirei, mas alguém com certeza tirou. Mas esse fato ele tem que ser dito, não é? Porque havia uma sensibilidade do Estado brasileiro que hoje, questionável. Então, esta legislação foi a resposta dada pelo Brasil à condenação do país pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, por negligência no caso da Maria da Penha, que, frente ao descaso, estou usando entre aspas, da atuação da justiça brasileira, que depois de quase 2 décadas, 18 anos, teve seu caso levado à corte da OEA pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, o CLADEM. Então, a sociedade brasileira passou a contar com uma lei específica para combater os casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Então, ela tem uma importância na institucionalidade legislativa e jurídica no Brasil muito grande. O advento da lei, em sua primeira década de existência, tem representado um processo de refundação da razão emancipatória feminina, seja no sentido das relações interpessoais, seja no sentido de ter assegurado os direitos das mulheres, a sua liberdade de escolha, de viver uma vida sem violência, como garantia de seus direitos humanos. A lei interferiu, entre aspas, nas estruturas materiais e simbólicas dos poderes constituídos, sobretudo do Poder Judiciário. E aí que vem uma das questões fundamentais. Seu impacto pode ser mensurado de diversas maneiras.
a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e do Popular, do Jornal Popular, realizada em 2013, apontou que e o Data Senado também, apontou que 98% dos brasileiros conhecem a Lei Maria da Penha, mesmo que só de ouvir falar. Ora, nenhuma lei, nem a Constituição, ela é tão conhecida como a Lei Maria da Penha. Apontou ainda que 86% acham que as mulheres passaram a denunciar mais os casos de violência doméstica após a promulgação da lei. E para 70% dos entrevistados, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos. Então, esses 3 dados indicam uma mudança na consciência da população brasileira, mesmo que seja ainda muito superficial, mas eles são extremamente importantes. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de 2015, mostram que a lei contribuiu para diminuir em cerca de 10% as taxas de homicídio contra as mulheres praticados dentro das residências das vítimas em todo o país, o que implica dizer que a lei foi responsável por evitar milhares de casos de violência doméstica contra as mulheres no país. Ainda há uma estimativa de que foram expedidas aproximadamente 140 mil medidas protetivas. Mesmo sabendo que a maioria delas não foi cumprida, há, sem dúvida, um segmento de mulheres que teve suas vidas salvas por ações decorrentes da Lei Maria da Penha. Então, não é brincadeira, que ela não erradicou, que ainda persiste, mas ela tem um papel importantíssimo. Portanto, é necessário reconhecer que a lei inova ao enfrentar a violência doméstica e familiar contra as mulheres, ao propor novos olhares e novos paradigmas, tanto ao meio jurídico como no âmbito das políticas públicas, o que tem sido alvo de estímulo aos movimentos feministas de mulheres. Foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres, e desde sua aprovação foram grandes as conquistas que as mulheres tiveram. Vários países, como a Espanha e outros mais, copiaram a Lei Maria da Penha. Literalmente copiaram a Lei Maria da Penha. Bem, então, essa introdução. Então, assim, seguindo a lógica proposta pela jornada, 10 anos da Lei Maria da Penha, denunciei, e agora, eu apresento algumas reflexões sobre a violência das mulheres e os impactos, e, por fim, os desafios. Então, eu dividi em 3 partes. Não é? A primeira são, por quê? Por que continua? Quais são as causas da violência contra a mulher? Segundo, quais são os impactos da Lei Maria da Penha? Não é? O que ela causou, o que ela mudou, o que ela trouxe? E terceiro, quais são os desafios que restam para serem ainda enfrentados? Tá certo? Ok. Então, primeiro, podemos iniciar nos fazendo várias perguntas. Por que as mulheres são agredidas, violentadas e assassinadas? Porque ainda elas são, né? Quais são as causas da violência tão persistente contra as mulheres? De quem é a culpa, entre aspas, da violência contra a mulher? Em que tipo de conflitos ocorrem as violências de gênero? Que elementos definem ou caracterizam a violência de gênero? Então, essas perguntas eu me proponho, não é, trazer algumas, não respostas, mas trazer alguns elementos para discutir. Perguntas que demandam respostas complexas, cuja interlocução pode ser construída entre a área jurídica e a dos estudos das ciências sociais sobre violência de gênero. Para buscar algumas respostas, entre aspas, obviamente, é necessário se entender as características da violência contra a mulher baseada na condição de gênero. A condição de pertencimento do gênero feminino é fulcral, que eu escrevo a palavra que eu não consigo dizer, né? Fulcral, para se entender a violência baseada na condição de gênero, ou seja, a condição de ser mulher, né? Ela é, em si, uma vulnerabilidade à violência. Ela é parte de uma reatualização da hierarquia das relações sociais. A existência da condição de gênero, ela estrutura a organização de masculinos e de femininos. Ela configura as percepções dessas categorias e a subjetividade dessas categorias da nossa sociedade, né? Gênero não pode ser confundido com identidades estáticas de mulheres ou de homens,
mas se refere à vivência, a um pertencimento, que pode ser corporal, mas não, que pode ser corporal, que pode ser mental, identitário, sexual, emocional, afetivo, científico. Ou seja, ser portador de um corpo feminino, masculino, não indica uma identidade sexual, indica uma identidade de existência, né? Uma identidade de existência mental. Portanto, é essa condição de ser mulher, não é? De ser mulher, ou de ter um corpo de mulher, mesmo que a mente seja transexual ou outra, é que é uma das causas em que se situa esse pertencimento e que se situa a violência. Então, pelo visto, a condição de ser mulher, não é, para a maioria dos homens, ainda, entre aspas, permite apropriar-se destas, dos seus corpos, como se apropriavam das terras, dos escravos, das plantações e do gado, o que caracteriza a manutenção de significados de estruturas patriarcais ainda vigentes. Por sua vez, a categoria de violência tem uma historicidade de sentidos, e em cada sociedade podemos encontrar significados diferentes. A categoria violência ela não é nem fixa, nem imutável. No que diz respeito à violência contra as mulheres, durante séculos, o Brasil colonial foi regido pelo código que se chamava Ordenações Filipinas, segundo o qual o marido que matasse a mulher por adultério ou por suspeita não era punido. Embora fosse uma violência, tirar a vida de alguém era considerado uma violência legítima que geralmente não era punida. Então, por que eu chamo o código de 1800 e pouco? Porque essa memória está presente no imaginário social. E aqui eu vou citar a Jaqueline Pitangui, que diz o seguinte: as ordenações filipinas vão além, porque se o marido matasse o amante da sua esposa, desde que o amante fosse de nível social inferior e fosse negro, ele tampouco era punido. Então, ele poderia cometer 2 assassinatos, sem que este ato de extrema violência fosse considerado criminoso e fosse punido. Temos aí também, pela conjugação de gênero, de classe e de raça, um tripé perverso que demonstra como no nosso país tem se construído a ideia de crime. Vocês podem pensar, mas isso é uma história antiga que termina com a República, porque as ordenações femininas, as ordenações filipinas foram revogadas. Digo eu, lê do engano. Se, por um lado, até recentemente, estavam presentes nos tribunais os chamados crimes em legítima defesa da honra, por outro, a persistência do poder pátrio masculino, que implica a inteira obediência da mulher e dos filhos e dos agregados, ela não desapareceu totalmente. Ao contrário, combinam-se castigo e correção aplicado às mulheres. Ademais, é fundamental dedicar atenção ao poder invocado ao homem agressor, não só em relação ao ato que motivou, ou a causa que motivou a agressão, mas é fundamental considerar o poder invocado à condição masculina, né? Falo da modalidade da agressão, que ela pode ser verbal ou física, mas o masculino, o homem, ele se investe de poder em nome da sua superioridade e da sua pretensa legitimidade de autoridade masculina familiar, de se fazer obedecer. Portanto, essas relações de poder ocorrem na intimidade, nas relações pessoais e interpessoais, cuja centralidade está nos corpos femininos que se fazem sentir. Então, essa condição simbólica dessa pretensa autoridade embutida historicamente presente na socialização masculina, que começa na infância, que faz com que o masculino, que não precisa ser necessariamente o homem pai, o patriarca, mas pode ser o irmão, pode ser o tio, pode ser o avô, e nós vamos ver. Ou dito de outro modo, para o homem ordinário, o homem comum, é dever manter o controle sobre sua, entre aspas, mulher, seja em relação ao seu corpo, seja em relação à sua mente, pensamentos, emoções, desejos, vontades, atitudes. Isto é, assegurar o ato de pertença. Ele era dono dos gados, da casa, ele era dono disso, daquilo, né? Só na Constituição de 88 que a mulher
pode manter-se casada sem agregar o nome do futuro marido, porque ela trazia o nome do pai e depois do marido. Mas, lamentavelmente, a maioria das mulheres mantém o nome do marido, porque elas não conseguem, porque não é porque elas não querem, é porque a sociedade reage. São muito poucas as mulheres que casam e permanecem com o seu nome, né? Porque a ideia da pertença, quando ela não é material, ela é simbólica, uma pertença, né? Então, o homem brasileiro, por extensão, o latino, da América Latina, no geral, ainda tem necessidade de expressar que é viril, que é macho. E isso lhe assegura uma condição de exercer o poder sobre o outro, né? Como um efeito demonstrativo da sua honra, da sua virilidade, ele tem que manter a ideia de que a mulher lhe pertence. Controlar, portanto, controlar a vida sexual e moral das mulheres é o que constitui o cerne da masculinidade no Brasil. Por isso, quando a mulher tenta se desfazer do laço amoroso, acontece a violência e as agressões. É necessário mudar essa cultura de macho como proprietário da mulher, porque aproximadamente, isso eu vou repetir mais, aproximadamente 50% dos assassinatos causados nas mulheres decorre de situações de pedido de separação ou de abandono. Não é pouca coisa. Observa-se, não, é aí que reside o cerne causal da violência, da maioria das violências praticadas contra as mulheres, no âmbito doméstico e familiar, que é exatamente onde atua a Lei Maria da Penha. Uma vez que as relações de gênero hegemônicas advêm desta história antiga das ordenações filipinas e se mantêm presentes na memória social, na memória sociocultural, e implicam necessariamente em desiguais atribuições e relações de poder, de hierarquia, de autoridade, de legitimação em relação ao sexo. Outros marcadores sociais, como a condição racial, a condição de classe, etnia, região, religião, etc., se combinam, acrescentando maior densidade às desigualdades de gênero. Observa-se que certas características da violência contra as mulheres e da violência de gênero ocorrem, inicialmente, sobre a investida contra os corpos femininos. Ou seja, pelo poder que invoca o masculino de se fazer obedecer. A investida é feita com muita raiva, com excesso de ódio, com desejo de destruição e de barbárie, que produzem, com misoginia, em síntese, não é? Que produzem formas ou expressividades inéditas de degradação da convivência interpessoal e social e que, sobretudo, se manifestam sobre os corpos físicos das mulheres, sobre sua dignidade moral e emocional. E aqui eu vou citar 2 exemplos que eu retirei da pesquisa do Sejus, que é do grupo de pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, e da qual participa uma promotora aqui do Estado da Bahia, que tem uma posição muito, muito, muito positiva em relação ao combate à violência contra a mulher. Então, essa investida contra os corpos femininos, elas ocorrem com o uso de faca, peixeira, canivete, espingarda, revólver, socos, pontapés, garrafa de vidro, fio elétrico, martelo, pedra, cabo de vassoura, botas, vara de pescar, asfixia, veneno, espancamento, empalamento, emboscada, ataque pelas costas, tiros a queima-roupa, cárcere privado, violência sexual, desfiguração. Esses instrumentos, entre aspas, se relacionam a uma segunda situação, isto é, a mutilação dos corpos. Então, não é só investir nos corpos, é mutilar os corpos. No sentido de que a centralidade deste corpo passa a ser o território que qualifica a ressignificação da violência viril, no sentido de que não basta matar, pois o efeito atrozmente desencadeado sobre o corpo é indicado pela sentença, entre aspas, dita pela antropóloga colombiana Maria Vitória Uribe, que ela diz o seguinte: é necessário matar, rematar e contramatar. Ou seja, é necessário acabar, terra arrasada. Isso ocorre sobre o corpo feminino. E é necessário deixar claro que deve haver também a sua morte identitária, pois, aí outra cita, a quantidade de facadas verificadas em algumas situações é expressiva. Esses relatos são todos de processos judiciais. Há processos em que as vítimas foram atingidas por dezenas de facadas,
o que tende a indicar tanto a intenção de provocar sofrimento e aflição suplementar anterior à morte, quanto ao desejo de aniquilar fisicamente a mulher. As facadas são tão profundas e não raro atravessam o corpo. As regiões em que as agressões foram perpetradas geralmente são as vitais, como o tronco, o pescoço, e algumas vezes o ataque se dá pelas costas. Então não é só uma facada mata, mas não é uma facada, são dezenas de facadas. Há, no entanto, casos emblemáticos, no sentido de que as facadas foram dirigidas a seios e vagina, fato que suscita o intuito de atingir a especificidade do corpo feminino, da condição de gênero. Ou, ao final do ataque, a faca restou encravada até metade do cabo no peito da vítima. Né? Observe-se que há uma intencionalidade, pelos relatos, de infligir dor prolongada sobre o corpo, onde o sofrimento permanece no corpo de maneira não fortuita. A morte acaba sendo um efeito, que eu botei entre aspas, colateral das ações violentas, uma vez que estas violências elas detêm um protagonismo da espetacularização e que podem desenvolver-se de múltiplas maneiras. Então, na verdade, a morte é a consequência, porque todo o espetáculo desse ato, dessa morte, de rematar, de contramatar, de mutilar o corpo, etc., que aí eu faço uma análise de um outro texto sobre o feminicídio, que não vem o caso aqui, que aí é outra lei, é outra questão. Quer dizer, não é que seja outra, mas que... Né? Então, vale lembrar que aproximadamente, como eu já disse, 50% da morte das mulheres ocorre devido a situações de separação, adultério ou suspeitas de traição. No entanto, embora estas expressividades de violência sejam significativas e envolvem a sexualidade, há outras que, associadas, também têm relevância, sobretudo, não é? Quando a mulher está em situação de subordinação e de vulnerabilidade e que vão ser tratadas questões relativas à parte financeira e à do patrimônio. As violências acabam tendo a mesma crueldade. Então, as violências continuam a florescer em nossa sociedade, de tal maneira que há uma taxa média de 4,8 assassinatos de mulheres por 100 mil habitantes, desde 2013. Colocando o Brasil entre os países com o maior índice de homicídios femininos, na 5ª posição no ranking de 84 nações, segundo o Mapa da Violência de 2015. Ou seja, mais de 90 mil mulheres foram assassinadas no país na última década, de 2013 a 2013. Né? Uma realidade vergonhosa que tornou a tipificação penal do feminicídio uma demanda explícita e urgente, cuja real aplicação tem no judiciário seu elemento indispensável, e que foi demandada pela CPMI, pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né, em 2013. Por fim, observe-se aqui, no geral, as mulheres brasileiras, elas estão unidas por uma tragédia em comum. Qual é a tragédia em comum que une as mulheres brasileiras? Tiveram mãos decepadas, pés, dedos, braços, pernas, seios, orelhas, a pele foi rasgada por facão, o rosto desfigurado com soda por namorados e ex-maridos, os cabelos arrancados. Essas violências brutais ocorrem, na maioria das vezes, quando a vítima, como já disse, decide se separar, quando o homem sente a perda de seu poder de controle sobre o corpo da mulher, ou quando ele é, entre aspas, trocado por outro. Isso atinge a sua honra, atinge a sua masculinidade, sobretudo no jogo de disputas frente a outros homens, não é? Que é exatamente a garantia, a manutenção da ideologia da virilidade que fica comprometida. E, a propósito, a promotora de justiça aqui do Ministério Público da Bahia fez o seguinte relato, aspas, muitas vezes a mulher já está morta e as facadas continuam, como se o agressor, o assassino, dissesse, ninguém mais vai te ver bonita, seu corpo é meu, então eu o destruo para que ninguém mais o use. Assim, no Brasil, a honra familiar foi o bem jurídico trazido pelas ordenações filipinas, que centralizou e que, de alguma maneira, centraliza as argumentações sobre o poder patriarcal atribuído ao masculino e a desigualdade de gênero a partir da diferença de sexo. É necessário, portanto, encontrar
as palavras para reafirmar que a violência contra as mulheres, além de perpetrar fenômenos de crueldade sempre insuportáveis, opera nos limites do mundo físico e mental, mas opera, sobretudo, nos limites da vida e da morte. Então, esses são, digamos assim, os elementos, alguns dos elementos causais que trouxe para dizer por que a violência se perpetua e que a força da lei por si só, ela não vai conseguir alterar substancialmente a situação da violência contra as mulheres se não houver também uma mudança nesses elementos históricos que estão presentes ainda no imaginário e na formação sociocultural das pessoas, de modo geral, mas, sobretudo, a gente tem que mudar em relação também às crianças. Então, agora vem o segundo ponto. Avanços eficazes da Lei Maria da Penha como resposta legislativa e jurídica. Ou, em outras palavras, o que pode a Lei Maria da Penha nos informar sobre as mudanças no sistema judiciário. Então, o texto da Lei Maria da Penha, em sua primeira década de existência, vem confrontando a memória que foi o legado das expressividades da violência contra as mulheres deixada pela presença histórica das dissimetrias, não é, em relação às relações de poder que organizam as normas e as regras sociais em relação aos comportamentos de homens e de mulheres, como expliquei acima, né? Trata-se de uma lei afirmativa, direcionada, entre aspas, a compensar as constantes desigualdades de poder presentes nos códigos jurídicos em desfavor da condição feminina e da condição da mulher. A lei invocou duplamente, primeiro, por ser inovou duplamente, desculpe. A lei inovou, é que eu quero falar tão ligeiro que eu quero falar tudo que eu escrevi, mas enfim, vou falar mais devagar. A lei invocou duplamente, primeiro, por se constituir em uma legislação específica provocadora de mudanças estruturais na ordem cultural do campo jurídico. Ou seja, e nesse sentido, o movimento feminista disputou uma posição até então não reconhecida, não legítima pelo mundo ou pela esfera do direito. Então, aí é a primeira grande mudança que a Lei Maria da Penha, e eu perguntava há pouco tempo para um juiz, o que vale mais, a Lei Maria da Penha ou o Código Penal? Qual é o prioritário? A Lei Maria da Penha se sobrepõe ao Código Penal ou o Código Penal se sobrepõe à Lei Maria da Penha? Ele não sabe dizer. Então, o anteprojeto elaborado por um grupo de feministas que passou a ser constituído na lei subverteu os pressupostos do direito sobre o que deve ou não ser considerado um tema de relevância jurídica e ampliou a tutela para as mulheres, criando um sistema autônomo. Ou seja, com isso a lei contribuiu para o sistema criminal romper com as respostas inócuas sustentadas na revitimização secundária das mulheres, que era o que ele fazia. Uma segunda inovação da lei diz respeito ao fato de abarcar um conceito mais amplo e complexo de violência contra a mulher, como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral e patrimonial, ancorado na definição proposta pela Convenção de Belém do Pará de 1994, não é? E que ainda tem como consequência uma outra inovação que eu posso dizer que não há qualquer restrição da amplitude da lei, a exigência de que gêneros, entendidos aqui como qualidades ou atributos, sejam os mesmos diferentes entre os litigantes. Ou seja, pode haver uma suposta violência de gênero entre pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, um casal lésbico, se uma mulher agride a outra, ou um casal que tem um transgênero, se uma pessoa agride a mulher, a centralidade da mulher, evidentemente que a Lei Maria da Penha vai cobrir. Portanto, a lei, sem dúvida, representa um avanço na legislação, visando a erradicação, a prevenção e a punição da violência, não é, contra as mulheres. Com certeza, por sua existência, não tem força necessária ou suficiente em si para desencadear mudanças. No entanto, a sua potencialidade está justamente no ensejo de que se torne plenamente institucionalizado no campo jurídico e da segurança pública. Vale lembrar que a lei foi questionada em sua constitucionalidade, não é, por dezenas, centenas de juízes,
Porém, em 9 de fevereiro de 2012, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, que balizou o alcance da legislação e pacificou, em sua jurisprudência, o entendimento a ser aplicado pelo Poder Judiciário. A lei, não é? Ela traz o legado, ela é o legado dos movimentos feministas e das mulheres, e ela, apesar de ter sido pacificada e ter sido trazida para ser aplicada pelo Poder Judiciário, ela ainda não tem consenso entre todas as militantes feministas, ou entre todos os segmentos do movimento feminista e mulheres, assim como nas áreas acadêmicas, em se constituir como um novo paradigma jurídico referente ao tratamento da violência contra a mulher. Porém, apesar das diferenças, que eu vou falar depois quais são as críticas, o que une as diversas instâncias da sociedade civil na configuração da Maria da Penha são alguns elementos a que eu agreguei. Dentre eles, a lei amplia a abrangência conceitual do entendimento sobre o que é violência contra a mulher, baseada na definição de Belém do Pará, como já disse, ao transcender a visão mais convencional sobre violência contra a mulher, introduzindo um conceito bem mais complexo que possibilite tratar dos conflitos familiares, que trata do poder de gênero masculino em relação ao espaço doméstico, mas que esse poder masculino também pode ser deslocado, isto é, pode ser invocado por outro familiar, geralmente homem, irmão mais velho, tio, avô, entre outros, mas padrasto, mas também pode ser invocado por uma mulher que se auto-atribui a representação do poder de patriarca. O poder de gênero se desloca no âmbito familiar e doméstico, a depender das circunstâncias, para outros contextos específicos. Pode se deslocar, por exemplo, para relações extra-espaço doméstico, mas não saindo do espaço privado. Por exemplo, quando a sogra, que age de forma violenta ou agressiva em relação à nora, ou o seu contrário, quando mães agem agressivamente sobre filhas, quando filhos agem agressivamente sobre mães. Portanto, o deslocamento do poder patriarcal pode se concretizar de maneiras distintas no interior das inter-relações de gênero nos espaços familiares e privados. Ademais, a lei causou mudanças, inovações e até constrangimentos ao complexo campo de atuação do Poder Judiciário, ao lhe atribuir lidar com a complexidade do fenômeno da violência contra a mulher, que o pressionou a transformar práticas e ideias constituídas e distintas das empregadas. Em outras palavras, a lei propõe um outro modelo, um outro padrão na atuação jurídica do sistema judiciário, ao tratar desse fenômeno, assim como envolve seus respectivos operadores. Demanda outras sensibilidades de atuação, outras compreensões e outras sensibilidades de atuação. Ou seja, a lei, de alguma maneira, demandou que o sistema judiciário criasse novas bases de atuação ao ter que enfrentar os processos de violência contra a mulher, que envolve necessariamente as complexas relações sociais de gênero demarcadas pelos afetos e desafetos da vida cotidiana, seja nas relações interpessoais da convivência familiar, seja no envolvimento nas relações de poder desiguais entre homens e mulheres naqueles espaços. A partir da lei, é estabelecida a demanda de que o Poder Judiciário passe a atuar com equipes multidisciplinares que se entrelacem com os juizados de violência doméstica, com a promotoria, com a defensoria, o que poderia possibilitar uma nova configuração organizacional do trabalho junto a todos os órgãos do Poder Judiciário e, com isso, mudar situações como as que vêm ocorrendo no DF, segundo assinalou o defensor público, Dr. Alberto Carvalho Amaral, recentemente, abro aspas, onde todos os homens acusados de cometerem violência contra as mulheres têm defensor público, ao contrário das mulheres vítimas que não têm defensor público. E complementa, além da preocupação do magistrado com o rito processual, sem prestar atenção na agredida, estas vítimas expressam não ter a menor ideia do que está ocorrendo no decorrer da audiência, uma vez que a mulher agredida não sabe operar durante a audiência. Além disso, as condições de infraestrutura nem sempre são as mais adequadas, uma vez que a sala de audiência é pequena e as mulheres, de frente com os agressores, têm que permanecer no corredor. Fecha aspas. Sem contar que, segundo a CPMI,
a CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito de 2013, constatou que existem apenas 66 juizados especializados em violência doméstica no Brasil. A desembargadora, a doutora Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul, fundadora e vice-presidente do Instituto da Família, comenta que, aspas, a lei determinou a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas houve uma desatenção muito grande por parte do Poder Judiciário, da grande maioria dos estados, que levaram muito tempo e ainda estão levando para criar esses juizados. Então, aí tem uma dificuldade da própria, né, implementação. Situação contrária tem ocorrido com a maioria das DEANs e da Defensoria Pública, onde uma cultura auditiva e de acolhimento tem se mostrado bem mais frequente, bem mais próxima no atendimento às mulheres agredidas. Outro impacto trazido pela Lei Maria da Penha é que possibilita, tanto entre os agentes e operadores do sistema de justiça, como entre os gestores públicos, a circulação de novos campos de conhecimento e de saberes, haja vista a centralidade constitutiva da perspectiva de gênero que a lei tem, o que demanda a articulação e a interdependência na atuação jurídica com equipes multidisciplinares, ao mesmo tempo possibilita evidenciar tensões presentes na perspectiva distinta entre sujeitos envolvidos nas situações de violência de gênero. Por um lado, há um sujeito concebido como um indivíduo plenamente autônomo e liberal. Por outro, há um olhar sobre sujeitos relacionais, compreendidos em contextos concretos, em relações íntimas e interpessoais, cujas tensões são densas e complexas. Então, não é fácil, não dá para homogeneizar. Né? Ou seja, sem dúvida que a lei interfere no âmbito do Poder Judiciário frente aos comportamentos disjuntivos, né? Ou paradoxais, ou até contraditórios, entre seus membros que atuam internamente na esfera do próprio sistema da justiça e externamente com a área da segurança pública, entre outros. O relato do juiz Álvaro Calix Ferro, e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, ilustra ao afirmar que, aspas, reconhece que há problemas na aplicação da Lei Maria da Penha, mas diz que, nesses anos, a norma tem motivado, aos poucos, uma mudança na cultura de tolerância à violência. Essa questão da violência contra a mulher é de uma complexidade ímpar, afirma o juiz. E continua. Além da penalização, existe todo um trabalho que é preciso fazer, seja com a mulher, seja com seus familiares e até com o agressor, com a própria lei, no que diz respeito ao artigo 30, que pode ser encaminhado para cursos de compreensão da questão de gênero, para a questão da violência. A necessidade dessa interdisciplinaridade e ela só ocorrerá se cada um dos órgãos do judiciário, incluindo todo o Poder Judiciário, atue bem com equipes interdisciplinares, multidisciplinares. Ou seja, outro exemplo é a CPMI que constata exatamente que ainda a Lei Maria da Penha ela é muito pouca aplicada nos tribunais, exatamente porque há poucas varas, como eu já disse, 66, e que são insuficientes. Se a legitimidade de consenso prevalece entre a maioria das feministas, militantes e acadêmicos e gestoras públicas em relação aos aspectos acima indicados, sobretudo no que diz respeito à intervenção da lei nas novas formas de lidar no interior do judiciário, de toda a complexidade do judiciário de segurança pública, há também discordâncias e críticas em relação à lei. Destaco duas. A primeira, o argumento da judicialização, isto é, entre aspas, acusar a lei de judicialização das esferas ou instâncias das relações sociais envolvendo a vida privada das mulheres a partir da criminalização das violências domésticas. Acredita que tal judicialização representaria uma excessiva intromissão progressiva da noção de direito através da lei como regulador da vida social, passando do âmbito público ao âmbito privado. Essa é a principal crítica que é feita. Em geral, essa afirmação sobre a judicialização parece correta por conferir uma ideia, entre aspas, de invasão do mundo jurídico ao mundo político ou à vida privada, de modo mais amplo. Entretanto, cabem algumas elucidações. Primeiro, o reconhecimento de que a formação do espaço jurídico brasileiro e de seus órgãos centrais sempre foi marcada pela política, pela disputa pelo poder na condução da administração do Brasil. Segundo,
a especificidade do Ministério Público não é possível pensá-lo como distante da política e da vida cotidiana das pessoas, já que seus objetivos são mesclados. E, por fim, a mudança no ordenamento jurídico brasileiro, no tema da violência doméstica e familiar contra as mulheres, não significa uma nova intromissão do Estado na vida das pessoas ou nas relações sociais, como se fosse um tipo de agressão que nunca tivesse sido regulamentada. Ao contrário, o Estado brasileiro nunca deixou de se abster de regular as relações familiares. Junto com o Estado, a Igreja, o Poder Judiciário, a Igreja e a medicina e o médico sempre regularam a vida das mulheres, pelo controle dos corpos, pelo controle da reprodução, pelo controle da prostituição. Então, o Estado, esse argumento não tem validade, não há necessariamente sustento em dizer que há uma judicialização da vida privada. Uma segunda crítica diz respeito ao feminismo comunitário. Então, foi o corpo da mulher que a humanidade se apropriou ao oprimir, dizem o feminismo comunitário das mulheres indígenas. E é verdade, são muitas vozes das mulheres indígenas que, muitas vezes, elas não se encontram como também sujeitas epistêmicas e com direitos epistêmicos no mundo das mulheres brancas, não é? E aqui, essa autonomia, não é, que as mulheres brancas buscam com a Lei Maria da Penha, as mulheres negras, muitas delas estão incluídas, outras nem tanto. Então, nessa direção, saiu uma notícia que é extremamente alentadora, que o Estado do Mato Grosso do Sul não só lhe traduz a cartilha da Lei Maria da Penha para as mulheres indígenas, não é? Para a língua, para as etnias Guarani e Terena, uma vez que foi constatado que houve um aumento de denúncia de 23% da violência contra as mulheres entre as indígenas. Resta saber se a tradução da lei será suficiente para abarcar a complexidade dos costumes de outra matriz cultural, a enfatizar que poucas mulheres indígenas querem denunciar, porque é muito grave pensar que alguém da nossa etnia vai ser preso, disse uma indígena. É algo muito raro dentro das aldeias as mulheres denunciarem, porque existe muito medo. O depoimento também é da advogada indígena, a doutora Simone Eloy Terena. E o mesmo acontece com as mulheres quilombolas, que a condição da etnia, de uma solidariedade entre mulheres e homens, não é porque os homens negros, na sua grande maioria, já são também objeto da opressão, por que se denunciaria, não é? Para serem mais oprimidos do que já são. Portanto, essas duas críticas, a primeira considero-a vencida, embora permaneça, sobretudo vinculada pelo discurso de acadêmicos homens, né, são grande parte os homens que a fazem, quanto à segunda, a razão de ser feita, em virtude de que não se pode perguntar até que ponto a Lei Maria da Penha ela não deixa de ser, em algum momento, homogeneizante, a focalizar um padrão sociocultural de mulher, embora, paradoxalmente, tenha se assentado em certo universalismo. Então, pergunta-se, né, até que ponto a Lei Maria da Penha vai contemplar mulheres negras, quilombolas, indígenas, ciganas, entre outras. Todos esses segmentos, por vias transversas, pode utilizar-se da Lei Maria da Penha, né? Pergunto. Sem dúvida que podem utilizar, mas a que custo? Esse é um dos complexos desafios que a Lei Maria da Penha tem pela frente ainda, né? E, finalmente, então, a última parte, não sei se vocês já estão cansados, mas já vou logo terminar. Como já foi dito, a Lei Maria da Penha inovou na implementação de políticas públicas do combate à violência contra a mulher, mas, no entanto, não erradicou a violência contra a mulher. Por quê? Né? Ela esbarra em alguns entraves para ser cumprida integralmente. Bem, o que mais chama atenção são os dados. Eu não quero aqui ser cansativo com os dados, mas eu vou dar uns 2 ou 3 para vocês reterem. Primeiro, nos últimos meses deste ano, aliás, no primeiro semestre desse ano, foram registradas 200 denúncias por dia. Registradas. Não significa que foram só essas que ocorreram. Uma demanda elevada que nem sempre há estrutura material e humana para atender essa demanda. Lembrando que existem em torno de 10% de delegacias, ou seja, aproximadamente, segundo o Ministério Público, há 502 delegacias em todo o país, e nós temos mais de 5.000 municípios. Né? Então, não chega a 10%. Associado a isso, a sensibilização dos agentes de segurança pública, ou a sua qualificação para colher também as denúncias, conta em desfavor das políticas públicas.
Exemplifico com a notícia publicada na imprensa do Estado do Ceará, agora em março desse ano. Diz a mulher à agente policial, aspas, foram anos de agressão que sofri do meu ex-marido. Na pior delas, a professora conta que sofreu traumatismo craniano e teve costelas quebradas. Quando foi prestar depoimento em uma delegacia comum, se decepcionou com o tratamento que recebeu da escrivã. Aspas, ela disse, mulher, o que foi que tu fez com esse homem para ele fazer tanta barbaridade contigo? Aí a professora relata que a dor aumentou, pois a pessoa que a gente esperava nos ajudar com a lei, a pessoa acabou nos julgando, entendeu? É como se eu tivesse culpa, contou. A cidade onde mora o professor, no litoral do Ceará, não tem atendimento especializado, e a delegacia mais perto fica a 400 quilômetros. Os problemas vão desde a falta de infraestrutura e recursos materiais a um comportamento machista e de racismo institucional de alguns juízes e delegados, até o número insuficiente de varas especializadas, assim como de centros de referência ou de organismos de política para as mulheres, articulados em rede, juntamente com os serviços de saúde e psicológicos. Quando existem nos municípios, nem sempre as mulheres têm condições materiais de acesso. Há muitas dificuldades enfrentadas pelas vítimas na hora de procurar a justiça, né? E você sabe que entre 1980 e 2013, não é? Portanto, mais de 2 décadas, desculpe, foram mortas 106 mil mulheres em 93, foram assassinadas, né? O que dava uma média de 8,8 assassinatos por dia de mulheres. Essa média diminuiu um pouco na década de 2003 a 2013, com a Lei Maria da Penha em 2006, mas não serviu para erradicar. Ao contrário, serviu para agudizar determinadas situações. Por exemplo, a pergunta que eu faço, por que as mulheres negras se constituem as vítimas, entre aspas, preferenciais? Observa-se no mapa da violência que no período de 2013 a 2013, para o segmento de mulheres negras, houve um aumento do índice de assassinatos por volta de 54%, enquanto que para as mulheres brancas, no mesmo período, houve uma queda de aproximadamente 10%. Então, esse é um dado que tem que ser questionado, né? Ou seja, a Lei Maria da Penha, considerando a sua implementação em 2006, observa que os dados não têm redução significativa. Ela diminui, mas significativa no sentido da erradicação, ela não. Mulheres brancas assassinadas caiu para 2,1%. E entre as mulheres negras aumentou para 35, para cada 100 mil mulheres. Então, vocês veem como os marcadores sociais de racismo, de exclusão, de ausência de escolaridade, de questão de classe, regionalidade, etc., tudo isso, e religiosidade, porque as práticas das culturas religiosas africanas também têm sido objeto da discriminação e da violência, né? A doutora Jurema Werneck, do Crioula, ela diz, não há dúvida nenhuma que, em decorrência da forma como houve a escravização das mulheres negras no Brasil e o racismo institucional que persiste até os dias de hoje, a mulher negra é muito mais vítima da violência de gênero do que a mulher branca, né? Por fim, ao completar 10 anos, a Lei Maria da Penha continua sendo objeto de campos de disputa, seja no campo das esferas públicas, seja no campo da segurança pública, seja no Congresso Nacional, com ameaças constantes de mudança e de redução do seu escopo de atuação. Os congressistas denominam de ajustamentos na lei, mas, na verdade, eles querem erradicar a Lei Maria da Penha. Há uma misoginia explícita que não acontecia antes e que querem alterar. Não só a Bolsa Estupro, como tem, a própria lei do Aloysio, que é o representante do PSDB, que quer que os delegados passem a atender, a dizer se a mulher vai ter a retirada da denúncia, não é? Eu não vou entrar aqui nos parâmetros jurídicos, contanto no espaço jurídico, eu não vou me aventurar, né? Então, já lendo os desafios, já fechando, né? Então, permanece, não dá para dizer que ela é extremamente importante, ela trouxe uma outra legitimidade, novos paradigmas, tudo isso, mas ainda há uma invisibilidade social. Lamentavelmente, apesar dela ser conhecida, a invisibilidade não é social, ela é institucional. Há uma invisibilidade institucional e há um silenciamento das autoridades policiais e jurídicas.
de muitas, né, evidentemente, frente aos inúmeros casos de violência contra as mulheres em âmbito doméstico e familiar. Para a plena eficácia da Lei Maria da Penha, o sistema policial deve comprometer-se a estabelecer atendimentos com escutas mais humanizadas às mulheres agredidas e cuja responsabilização dos agressores deve ser mais célere, ao mesmo tempo assegurando assistência à mulher em situação de violência. Acionar os encaminhamentos de proteção às vítimas, em outras palavras, a lei prevê a criação de uma rede de assistência psicológica, social, jurídica e até abrigo às vítimas. Mas onde ela existe, a distância entre os locais de atendimento é um dos principais problemas, a dificuldade de acesso e a não celeridade. As alianças foram criadas para funcionar 24 horas, a maioria não abre nos finais de semana e fecha às 6 horas da tarde. Também é outro problema. Então, vocês veem que parecem situações banais, mas são situações que importam. Uma mulher, a pesquisa realizada no Distrito Federal constatou que a violência começa mais intensa no sábado, a partir das 17, 18 horas, durante o final de semana, e a delegacia não está aberta. Né? E quando ela vai denunciar, aí vai ter um depoimento, que vocês vão ver o que o delegado disse. Daqui a pouco eu vou falar. Não é? Então, a Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal exerceu uma liderança dominante por uma década. Desde antes até da aprovação da lei, da implementação, articulando a gestão pública federal com as políticas estaduais, municipais, legislativas, estaduais, com o sistema de justiça, empresas e outros setores da sociedade civil, através dos planos nacionais, de programas, do LIC 180 e de uma série de programas da Secretaria, que eu não vou aqui repetir, que todos vocês conhecem. Né? Fez consórcio, estabeleceu parcerias com a criação de consórcios de organizações não governamentais feministas, pela Lei Maria da Penha, Instituto Maria da Penha, ONU Mulheres, Patrícia Galvão, os Observe, enfim, todo um arsenal de ações e de políticas para a erradicação da violência. Né? A última tentativa de tornar mais eficaz o atendimento às vítimas, que a Secretaria fez, Secretaria que era ligada à Presidência da República, lançou em março de 2014 o programa Mulher Viver Sem Violência, com previsão de verba de, na época, 265 milhões. Entre as medidas estava a construção das chamadas Casas da Mulher Brasileira, nas 27 capitais, com serviços integrados de delegacia, juizado especializado, Ministério Público, articulação com a rede de serviços de saúde, defensoria, abrigo temporário, espaço de convivência, sala de capacitação, brinquedoteca, etc. Mas, lamentavelmente, até a saída da ministra Eleonora, só foram implementadas 2 Casas das Mulheres, uma em Mato Grosso e outra em Brasília. E a perspectiva de que as outras 25 sejam aplicadas é 0. Por isso que não tem luz no final do túnel. É 0. As secretarias estaduais, no caso do Distrito Federal, ela desapareceu. Estou falando da Secretaria Nacional, estou falando da Secretaria do Distrito Federal, foi eliminada. A Secretaria de Política para as Mulheres, vocês bem sabem, não é? O que ela reduziu. Na época, escrevi um artigo onde foi parar a política para as mulheres. E peguei as frases do presidente Temer, que disse: não mexerei em nada, tudo que é bom vai permanecer. Onde é que está? Onde é que está o compromisso dele? Né? Há dúvidas, há sem dúvida o risco da perda de institucionalidade da SPM e da Lei Maria da Penha. Nos contextos de políticas públicas para as mulheres, uma vez que o cenário político atual anuncia-se completamente conservador e volta-se contra os direitos das mulheres já conquistados, o que caracteriza, no meu entender, a persistência das estruturas, seja dos sentidos patriarcais, heteronormativos da misoginia, seja pela negação da especificidade da condição de gênero, que hoje ela é manipulada e conduzida pela chamada, entre aspas, ideologia de gênero, que tira toda a discussão de gênero, tirou do Plano Nacional de Educação, tem agora a Escola Sem Partido, que é um grande blefe, e uma série de outras dimensões da política nacional, que colocam as mulheres no patamar da subordinação, que colocam as mulheres, não é, como dizem alguns, na condição que elas sempre nunca deveriam ter saído. Isso é frase de homens que estão do governo brasileiro, que é lamentável. Em que medida a lei tem assegurado abranger a todas as mulheres, não é independente da raça, idade, orientação sexual, entre outros marcadores sociais, interseccionados na condição de distinção social, ou seja, a capacidade efetiva da Lei Maria da Penha manter-se
como parte do aparato jurídico estatal e oferecer uma vida sem violência à mulher? Essa é a nossa questão. Essa é a nossa questão. É isso que está em jogo. Entre outras tantas coisas, direitos já conquistados, é o que está em jogo, né? E isso se deve também porque houve um retrocesso de parte dos agentes públicos, né? Ontem não, sábado, eu encontrei com uma ex-colega da Secretaria de Política para as Mulheres. Eu fui lá fazer as unhas e encontrei com a moça, a Marisa. Ela me contou, ela é conhecida, ela está lá há muitos anos. Ela me contou, ela disse, professora, me chama de professora, professora, a senhora não pode imaginar o que está acontecendo na Secretaria de Política para as Mulheres. Que hoje não é mais nem secretaria, é um adendo, é um puxadinho, como se diz lá em Brasília, né? O retrocesso, eu tinha 2 estudantes que eram bolsistas, no dia do voto do impeachment, elas foram com uma camiseta vermelha, elas foram demitidas no mesmo dia. Para vocês terem uma ideia do conservadorismo. Não. Então, se tem toda esse clima no ar, a propósito, a delegada-chefe da Delegacia do Distrito Federal, Ana Cristina Melo Santiago, destaca que é fundamental o acolhimento às mulheres vítimas da violência. Abro aspas. Nós precisamos ter conhecimento muito específico dessas questões, pois quando uma mulher vai à delegacia, a gente sabe que ela rompeu com vários obstáculos internos, emocionais, socioculturais, até se decidir pelo registro da ocorrência, né? Então, ela chega no balcão da delegada, ela, de forma alguma, pode ser vitimizada novamente. Ela tem que encontrar profissionais capacitados e conhecedores dessa dinâmica da violência, para que ela seja bem acolhida e não seja tratada como uma espécie corresponsável pela situação da violência. E aqui, então, em contrapartida da fala da delegada, vem a fala de um agente, que ele diz o seguinte, ela foi fazer a denúncia, não é? E a reclamação mais corrente e recorrente entre as mulheres é sobre a forma como elas são tratadas nas delegacias pelos agentes. As agredidas relatam, você tem certeza, o assessor diz, você tem certeza que vai fazer isso, denunciar? Essas marcas aí estão tão fraquinhas, até você chegar no IML para fazer o exame de corpo de delito, já vão ter desaparecido. Se você denunciar, vai acabar com a vida dele. Ele vai perder emprego, não vai mais adiantar nada, porque vai ficar alguns dias preso, depois vai pagar fiança e vai sair ainda mais bravo com você. Disse um delegado a Maria Fernanda, que foi denunciar a violência da mulher. Então, a promotora de justiça, Silvia Chaquim, admite que esse é o maior problema para melhorar a eficácia da Lei Maria da Penha. São os agentes públicos, da polícia até o judiciário. São membros de uma sociedade machista e reproduzem esses estereótipos, às vezes, no atendimento das mulheres, pela falta de capacitação. E afirmou, muitas vezes, eles fazem perguntas absurdas de busca de detalhes que é impossível elas recordarem. É um tipo de violência que é um mecanismo psicológico de querer esquecer, de querer apagar. E eles tratam essas mulheres como se ela não fosse digna de crédito. Ela acaba tendo a responsabilidade de provar que não está mentindo. E aí, então, concluindo já, mais só 2 observações. A primeira é que, quando as violências não deixam vestígio e deixam marcas psicológicas, geralmente as mulheres têm que comprovar. E segundo, o agressor nem sempre ele é punido, exatamente porque não tem as marcas. E aí tem o último dado. No ano passado, no ano de 2014, retrasado, segundo informações do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 2.439 homens estavam presos por crime de violência doméstica até junho de 2014. Mas, para se ter uma ideia, nesse mesmo período, 52.957, ou seja, quase 500 vezes mais, de mulheres denunciaram situações de violência. Então, veja a fasagem entre os homens presos e as mulheres que denunciaram, né? Então, isso mostra que, necessariamente, ainda há uma situação de impunidade que se coloca. Então, esses são os desafios urgentes, né? Não só de mudar a cultura e a mentalidade da sociedade brasileira, dos gestores públicos, de quem faz a implementação da Lei Maria da Penha, mudar dos agentes das redes de serviço especializado no atendimento às mulheres. Lei não nos falta, nós temos lei, nos faltam acabar com essa violência machista e acabar
Não é com todas as formas de discriminações. E aí eu termino com aquela frase famosa da Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, mas se morre por ser mulher. Ela diz não se nasce por ser mulher, e eu digo se morre por ser mulher. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, professora. A frase inicial foi perfeita. Vamos repetir, repetir, repetir cada vez mais, para ver se, pela repetição, as coisas vão mudando. Porque, realmente, seus dados demonstram que a luta ainda é muito grande, cotidiana, árdua, e que esse evento ele vem colaborar para essas reflexões. Vamos repetir mais uma vez. Muito obrigada, professora. Convido a todos para a mesa redonda de 14 horas. Acesso à justiça das mulheres em situação de violência, avanços e desafios. Muito obrigada e vamos ao almoço. É a história que mantém essa escola de partido é uma tragédia. É uma tragédia. Eu já tive vários colegas que foram denunciados já. Você vai ver aqui, ó.